The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. Imagina que você é um tripulante no meio de um navio de madeira. É inverno e vocês estão indo cada vez mais a norte do Mar do Ártico. O seu capitão é implacável, aparece poucas vezes e quando aparece, somente responde à tripulação com aquele ar de nobreza e raiva. O cheiro do navio é insuportável. É uma mistura de suor, fumaça, óleo de baleia, sangue, fezes, vômito e comida podre. Você olha para os lados e vê ratos, baratas, pulgas e percevejos. E eles até entram na sua comida de vez em quando. O convés é escorregadio, tem gordura de baleia e sangue acumulado entre as frestas da madeira. A tripulação dorme em redes dentro do navio, em espaços apertados, escuros, úmidos e fedorentos. Você compartilha um quarto com 20 ou mais marinheiros. A comida é ruim, carne salgada, às vezes apodrecida, biscoitos duros, feijão, arroz, pudim de farinha e melaço. A água fica com aquele gosto salgado do mar. E às vezes, quando o capitão está de bom humor, que são raras as ocasiões, te servem um rum que você adiciona um pouco de água para que ele dure mais. Quando você tinha sorte, comia um peixe fresco, ou quando alguém conseguia capturar alguma ave, ou golfinho, ou até uma própria baleia, vocês comiam algo melhor. Como não existiam frutas ou verduras a bordo, você e os seus amigos começam a ter sintomas de escorbuto, sinal de falta de vitaminas no seu corpo. Você acorda, coloca todas as roupas possíveis e vai para o deck do navio. Lá você olha e está no meio do mar, no meio do nada. A partir de um certo ponto, você começa a enxergar icebergs. E aí, ao lado de um grande iceberg, você vê um jato de água subindo. É uma baleia. Um homem no convés grita: "Baleia à vista!" Todos correm, pegam um arpão, jogam um pequeno barco ao mar. Alguns tripulantes sobem, cerca de 6 ou 8 homens, e vão remando até a baleia. Um dos tripulantes, o mais destemido, crava o seu arpão com as suas próprias mãos no dorso da baleia. A baleia ferida joga um jorro de sangue pela sua via respiratória. Essa era a realidade de um marinheiro do passado. Será que você teria culhões de fazer o seu serviço nos dias de hoje? Como que os homens antigamente tinham a coragem, eram destemidos para entrar em um navio desse em rumo ao desconhecido, enquanto hoje temos dificuldade até mesmo de comprar pão sozinhos? Parte da resposta para essa pergunta também vem do passado. A gente precisa voltar ao século XV e a figura do Fausto. Bom, a ideia é hoje a gente falar sobre o espírito de Fausto, ou o espírito faustiano. Vale ressaltar que esse não é um texto meu, eu vou simplesmente ler para vocês, e o autor se chama Aaron Kasparov. Então, no final da Idade Média, viveu na Alemanha um estudioso notável com reputação de ter desvendado os mistérios da natureza, de ser capaz de empregar o seu conhecimento de maneiras maravilhosas e mágicas. Alguns o consideravam um habilidoso alquimista, que adquirira seus poderes por meio de trabalho diligente. Outros diziam que ele era apenas um charlatão, mais mestre da ilusão do que da alquimia. Mas a maioria acabou por vê-lo como um intermediário que fizera um pacto com o diabo, trocando sua alma em troca de conhecimento e poder. O misterioso estudioso era o Dr. Johann Faust, e as suas muitas lendas que crescem em torno dele capturaram a imaginação de escritores, poetas, compositores nas gerações seguintes.
Meio século depois da sua morte, foi publicado na Alemanha um livro reunindo essas lendas, a história de Johann Faust, que logo apareceu também em versões em inglês e francês. No final do século XVI, surgiu uma peça chamada Faust, baseada nessas lendas. Depois disso, incontáveis outros autores retomaram o tema faustiano, o tema do homem que se esforça para ultrapassar os limites que lhe foram impostos, buscando um conhecimento além daquele permitido aos mortais comuns. O escritor mais notável nessa linha foi Johann Wolfgang von Goethe, e a primeira parte do seu longo poema dramático Fausto foi publicada em 1808. Inspirados principalmente na obra de Goethe, foram compostas óperas sobre Fausto ao longo do século XIX e entrando no século XX. Sinfonias, poemas, peças e romances tratando da lenda de Fausto continuaram a surgir. O tema evidentemente ressoa como algo profundo na alma europeia. Na verdade, pode-se facilmente ver um precursor da lenda de Fausto na figura de Odin, cujas buscas pela verdade e compreensão o levou a sacrificar um de seus olhos e ficar pendurado por 9 dias na árvore do mundo. Nas várias versões da lenda de Fausto, diferentes elementos são enfatizados, mas o tema persiste e é a busca de homens excepcionais por uma compreensão de vida e da natureza, o anseio por um novo nível de existência e por um desenvolvimento mais pleno de poderes latentes. É desse tema persistente, e não do relato histórico da vida de Johann Faust, nem de qualquer uma das obras fictícias que usam seu nome, que extraímos o significado que hoje atribuímos ao adjetivo faustiano. A palavra descreve uma tendência espiritual da raça que, ao longo dos séculos, demonstrou tamanha fascinação pela ideia por trás da lenda de Fausto. Refere-se a um impulso fundamental latente na alma dos homens e ativo em alguns homens excepcionais. O impulso faustiano em nossa raça nos diz, abre aspas, não descansarás nem te contentarás, não importa quais sejam tuas conquistas. Deverás esforçar-te todos os dias de tua vida. Deverás descobrir todas as coisas, conhecer todas as coisas, dominar todas as coisas. Fecha aspas. O impulso faustiano do homem europeu é bem diferente do impulso da alma levantina de acumular, de possuir, e da ânsia de amontoar dinheiro sem limite, da luxúria pelo engrandecimento pessoal. E é evidente, oposto ao que poderíamos chamar de espírito manianeiro dos povos latinos, que diz: aproveite a vida, não tenha pressa, não precisa saber o que há além da próxima colina. É a fonte tanto de nossa inquietação básica como raça, quanto da nossa curiosidade fundamental, e o que nos transforma em aventureiros, o que nos leva a arriscar a vida em empreendimentos que não trazem nenhum benefício material concebível, algo totalmente estranho a outras raças acostumadas a julgar tudo pela utilidade. É o impulso faustiano que fez da nossa raça a raça por excelência de exploradores, que nos levou a escalar as montanhas mais altas e a habitar as terras onde homens de outras raças se contentaram em permanecer sempre nos vales. É o que, mais do que apenas o intelecto, nos tornou também a raça por excelência dos cientistas, especialmente na época em que a prática da ciência ainda não era uma profissão bem remunerada. É o que nos enviou a outro mundo e agora nos faz alcançar as estrelas. O impulso faustiano é também mais do que tudo isso. Ele eleva aqueles que o possuem acima do homem econômico, que, aos olhos de políticos ocidentais, comissários orientais, chefes trabalhistas, capitães da indústria, democratas neoliberais e republicanos conservadores, são os únicos habitantes da Terra. Ele faz do homem mais do que um mero consumidor ou produtor. É, acima de tudo, a manifestação da alma divina do homem. A cena de abertura do Fausto de Goethe transmite perfeitamente a ideia do espírito Fausto. Fausto é um estudioso inquieto que mergulhou em todo o conhecimento humano, mas cuja alma permanece insaciada, seu anseio pela verdade última inabalado. Sozinho em seu gabinete, tarde da noite, ele contempla, com uma mistura de reverência, o desejo
o sinal do macrocosmo, e diz a si mesmo, abre aspas, foi um Deus que gravou este sinal, que acalma meu tormento interior e enche meu coração de alegria, com uma força misteriosa, desvelando o segredo da natureza ao meu redor? Onde poderei te alcançar, ó natureza infinita? Fecha aspas. Mas Goethe também pinta outros aspectos do caráter de seu protagonista, além daquele que chamamos de faustiano. Talvez um adjetivo melhor, ou pelo menos menos ambíguo, seria odisseico ou ulisíaco, mas o poeta inglês Alfred Tennyson, em um poema curto, captura mais precisamente o sentido da palavra que queremos transmitir do que Goethe ou qualquer outro autor da lenda de Fausto. O desejo do herói de Tennyson é, abre aspas, seguir o conhecimento como uma estrela cadente além do limite extremo do pensamento humano, fecha aspas. Para Ulisses, a ideia de que o mundo não tem fronteiras e de que há descobertas infinitas à frente, mesmo na velhice, após uma vida que muito mais plena e agitada do que a dos homens comuns, leva-o a dizer, abre aspas, ainda não é tarde demais para buscar um mundo mais novo. Meu propósito permanece, navegar além do sol e das estrelas ocidentais, até o dia em que eu morrer. Fecha aspas. Ele se vê enfraquecido pelo tempo e pelo destino, mas forte em vontade para lutar, para buscar e para encontrar e não ceder. De um ponto de vista estritamente antropológico, podemos buscar uma pista para a tendência faustiana do homem europeu nos detalhes de seu desenvolvimento evolutivo. Durante 10.000 gerações, ele foi caçador nas vastas manadas de bisões, renas e mamutes que vagavam pelas planícies congeladas do norte da Europa durante eras glaciais. Podemos esperar, portanto, que ele exibisse a curiosidade que exibe, marca do predador, seja gato ou homem. Mas também poderíamos perguntar por que outras raças que passaram por uma fase de caça não a manifestaram no mesmo grau. Poderíamos esperar que, por nossos ancestrais terem seguido as manadas em suas migrações sazonais por tantos séculos, possuindo apenas o que podiam carregar nas costas, eles tivessem adquirido o espírito do andarilho, enquanto raças mais sedentárias se tornassem, ao longo dos éons, mais inclinadas à acumulação e menos à exploração. Mas, novamente, houve raças nômades mais ao sul que não parecem ter sido impregnadas pelo espírito Fausto. O clima setentrional, o desafio das estações sempre mutáveis, certamente aguçaram o caráter dessa raça, tanto quanto qualquer outro fator. Agressividade e ousadia são traços que permitiram aos nossos ancestrais encontrar e explorar toda a possibilidade escassa de sobrevivência em um ambiente duro e implacável. Mas os povos eslavos que evoluíram em ambiente igualmente rigoroso parecem ter respondido de forma um pouco diferente, sendo hoje caracterizados mais pela solidez do que pela ousadia aventureira. Só podemos concluir que o espírito Fausto é consequência de uma combinação única e transitória de fatores causais aos quais uma única raça foi exposta por tempo suficiente para provocar as necessárias transformações genéticas e conferir-lhe uma inclinação racial tênue. Mesmo em nossa própria raça, ela se manifesta fortemente apenas naqueles poucos que preferem a aventura à vantagem, a realização à acumulação, o autoconhecimento à autossatisfação, a conquista de novos mundos, a comodidade e segurança do antigo, a compreensão verdadeira do absoluto, a incensurabilidade de uma ortodoxia estreita. A raça portadora desse espírito deve, portanto, ser duplamente cuidadosa para preservar a sua base genética, para que não se torne uma raça apenas de advogados, funcionários e trabalhadores de mercadoria, mas permaneça também a raça de filósofos, exploradores, poetas, inventores, buscadores do conhecimento último, esforçados rumo à perfeição que é a divindade. Quando tomamos a visão mais longa possível, vemos que o espírito Fausto, por mais tênue que seja, constitui toda a justificativa da existência do homem europeu. Esse texto do Aaron ficou muito bom, muito bem colocado, e ele vai falar justamente sobre o espírito faustiano, que é essa força do homem europeu que deseja explorar, deseja conquistar, e é um poder latente. Ele deve ser, sim, desenvolvido,
e ele é uma força que ele é até meio que autodestrutiva, porque no fim vende a sua alma ao diabo. Como assim vender a alma ao diabo? É aquela coisa de quem busca a sabedoria, busca a dominação, e ele não consegue fazer isso por simples meios materiais. Então ele acaba recorrendo a essas forças metafísicas, essas forças esotéricas, e acaba trocando, né, a sua alma e tentando de alguma forma expandir seu nível de consciência. Claro que isso vai ser uma analogia, né? Mas no caso do Fausto é literalmente isso que ele fez. E aí o espírito faustiano, ele vai ser um símbolo, ele vai ser aquela pessoa que busca incessantemente conhecimento, o progresso. Ele vai ter uma vontade de dominar toda a natureza, e não só a natureza física, mas também a ciência, a tecnologia. Ele vai ter também uma ambição sem limites. Ele vai ter um individualismo radical também, porque o espírito faustiano, ele manifesta de forma individual na pessoa. Então não existe um espírito coletivo, né? E cada espírito faustiano, cada pessoa, né, que está assimilando esses desejos, ela não vai poupar esforços em manipular os outros a seu favor. Então a gente vê, esse é o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês, que é do livro Moby Dick. Então na história do Moby Dick, né, da grande baleia branca, o capitão Ahab, ele vai ser tomado pelo espírito faustiano, depois que a baleia mutila sua perna, e ele consegue pegar o dente, né, um dos dentes da baleia, para fazer como se fosse a sua perna mecânica. E aí ele vai fazer toda uma tripulação, né, vai pegar recursos, vai ter um barco ali para ele à sua disposição, para ir atrás da sua vingança. Então acaba que ele consegue impor a sua vontade sobre toda a sua tripulação, para que elas sejam sacrificadas, para que ele possa ter a sua vingança, né? Fazer a sua própria vontade. E aí no livro ele vai ter, né, essa jornada épica através da sua busca por vingança, e aí no final ele ainda vai ser morto, justamente porque o espírito faustiano, ele é sim um espírito de uma força destrutiva. E a gente vê ao longo da história diversas personalidades, diversas pessoas que incorporaram esse espírito faustiano, né, na sua vida, e eles conseguiram fazer ali inúmeros feitos. Então, por exemplo, né, pegando nessa linha dos exploradores marítimos, a gente teve lá as grandes navegações baleeiras, né, que iam lá nas águas do Ártico caçar aquelas baleias enormes. E aí a pessoa, né, os capitães que teriam que ter essa coragem eram pessoas faustianas, justamente porque elas eram corajosas, elas eram destemidas. E aí, claro que teve um fim econômico, eles tinham sim uma característica que era a sua coragem elevada. O livro do Bronze Age Pervert, né, chamado ali de Bronze Age Mindset, ele vai justamente falar sobre isso, só que com uma linguagem um pouco diferente. Ele vai sim falar de algumas personalidades que foram muito incisivas na história, como é o caso de alguns conquistadores, só que ele vai falar o seguinte, que não necessariamente o espírito faustiano ele vai ser somente algo esotérico, né? Algo metafísico, mas sim algo mais territorial. Ele vai justamente também comparar esses espíritos livres, né? Esses espíritos que querem expandir o seu domínio aos piratas. E aí ele vai falar que justamente são os piratas que têm essa vida mais livre, essa vida de ir além. Na parte 3 do seu livro, ele vai falar justamente sobre o espírito de conquista ilimitado. Ele vai também falar da vitalidade e da pirataria e sede de espaço novo. Ele vai citar alguns dos conquistadores e eu quero trazer aqui para vocês também. Então o primeiro que ele vai citar é o Pedro de Alvarado, e ele vai ser o mais elogiado de todos, que ele foi um tenente cortês, um tenente de Cortés, descrito como um born pirate. Ele era louro, flamejante, child of the sun para os astecas.
homem de coragem e crueldade sem limite. O BEP, né, que é a sigla do Bronze Age Pervert, diz que ele fez inúmeras conquistas e ele nunca parava. Ele tinha sede infinita por novos mundos e é apresentado como um avatar da nossa nova era. Ele o chamava de Nemesis to Civilization e diz explicitamente: I want you to be like this. Ou seja, ele quer que sejamos como esse cara. O Pedro de Alvarado, ele foi um tenente espanhol e quando ele chegou às Américas, ele teve ali inúmeras disputas sangrentas com a população local e ele quase que dizimou aquelas populações. Então, justamente, ele conseguiu impor a sua vontade naquele território e dominar geral. Essa ideia que a gente tem, novamente, de que os colonizadores são as pessoas más, ela vem de um outro modo de pensamento, né? E o que o BEP quer trazer aqui pra gente é que uma vida levada à expansão, ela vai ser uma das únicas formas de vida livre. Então, sempre quando eu tô, por exemplo, na cidade e eu tô trabalhando no meu trabalho infeliz, eu tô na minha rotina infeliz, eu vou ser um ser humano reduzido. Eu não vou ter um nível de consciência elevado, não vou ter um nível até mesmo físico, um nível de compreensão da vida, porque justamente eu estou inserido naquela realidade. E aí quando ele fala, né, eu quero que vocês sejam como esse, ele quer que a gente seja conquistadores, que a gente vá, explore, desenvolva a nossa vontade, né? Suba montanhas, desbrava desertos, explorar inúmeras terras. E aí eles trazem, né, vários outros, por exemplo, Hernán Cortés, que ele foi mencionado como líder dos conquistadores com o Mindset Bronze. Também ele era ali do mesmo destacamento do Pedro de Alvarado. Então eles eram ambos, né, exploradores. E aí ele traz aqui, né, essa ideia de conquistadores que vai ter esse mesmo espírito faustiano. Ele vai trazer também vários exploradores e aventureiros marítimos, como por exemplo o Francis Drake, que é reconhecido como o pirata mais controverso do mundo. Ele vai falar sobre Ferdinand Magellan, que seria o Magalhães, e outros que a gente sempre, né, tende a estudar na escola, como até mesmo pessoas negativas, né, pessoas negativas que são dominadores, que são conquistadores, mas que através dessa visão do Fausto, elas estão seguindo sim um propósito muito elevado para elas. E aí ele vai falar até do Mad Mike, né, que é aquele mercenário que bem controverso também, que lutou em vários destacamentos aí, em várias guerras, e aí passou a ser um mercenário, né? Foi lá pro Congo, né, liderar algumas, acho que, se não me engano, ele era sargento, mas ele foi liderar essas batalhas no Congo, essas revoluções, e aí ele vai citar justamente o Mad Mike como se fosse um herói, né, de bronze da nossa época. E aí, claro, né, tem as referências aí mais comuns, como César, Napoleão e as pessoas, né, que se colocaram à prova justamente entrando em navios, né, em uma rota insegura, digamos assim, uma rota desconhecida, e que foram para o mar. E aí ele vai chamar justamente essa força de uma força purificadora e conquistadora. O interessante do BEP é que ele vai falar justamente que até mesmo os animais tendem a uma grandeza faustiana. Não nessas palavras, né? Ele fala o seguinte: existem espécies de animais que conseguem se reproduzir em uma taxa muito grande, muito maior do que outras. Ou seja, quando a gente pega, por exemplo, um casal de coelhos ou de lebres e aprisiona elas vão ter uma taxa de reprodução semelhante a que elas têm na natureza. Então elas vão ter uma rápida reprodução e isso vai fazer com que a qualidade da sua espécie, dos seus genes, fique estagnada. Enquanto que ele deu o exemplo do tigre ou dos grandes felinos, né, no caso dos leões e etc., que buscam não somente essa sobrevivência na natureza, mas que quando a gente pega e prende num zoológico, esses grandes felinos, eles vão se negar
a se procriar ou se reproduzir, porque justamente eles são o ápice da cadeia natural. Então eles só vão se reproduzir quando eles têm a certeza de que eles têm um domínio territorial, do que eles têm um domínio das rotas de caça e de que eles estão expandindo parte da força voraz desses animais, ele vai usar para colocar na sua reprodução. Então, quando eu pego esse animal e coloco num zoológico, eu corto totalmente esse ciclo, esse território, esse poder de expansão desses animais. E aí eles não se reproduzem justamente porque a gente tende a ter essa visão muito darwinista, né, da coisa, que as espécies somente estão se procriando para garantir a perpetuação da sua espécie. E o BEP ele vai trazer essa ideia totalmente diferente, né, que não. Elas têm sim um espírito elevado e elas conseguem distinguir quando estão saudáveis, né, energeticamente, para poder procriar. E eles buscam também a grandeza e eles buscam essa força, essa dominação. Cabe ressaltar aqui também que o espírito faustiano ele é visto muitas das vezes como o vilão na história. Então, claro que, por exemplo, quando a gente pega histórias, Star Wars, enfim, várias outras aí da cultura pop, esse sujeito que quer dominação, que ele somente quer a expansão, ele é visto como vilão, né? Então essa teoria, né, essa visão filosófica, ela tem que ser empregada com muito cuidado, até justamente porque o espírito faustiano, ele é um espírito devastador tanto para os outros quanto para si. Aí a gente tem que caminhar numa linha muito bem delimitada para que a gente não interfira, né, muito na vida do outro. Então uma das críticas que eu tenho lá ao BEP, que ele vai falar, né, pra gente ser grande, né, ter essa grandiosidade, mas é justamente não ter esse cuidado com a vida. Então, não adianta eu ser um expansionista, eu ter um espírito faustiano, mas ao mesmo tempo eu querer dominar todo mundo, né, eu querer a morte das pessoas e eu usar, né, alguns meios, né, duvidosos para justificar os meus fins. Então é uma teoria que é muito válida para a gente conhecer, mas que a gente não deve se deslumbrar com ela, né? E outra coisa também é que ela é uma filosofia altamente destrutiva para essa pessoa que está, né, reverberando nesse espírito faustiano. Aí ele não se importa, né, vender a alma para o diabo, ou perder a sua vida em prol de algo que na cabeça dele ele acha que é grande, é conquistar o espaço. Então ele sempre vai ter essa vontade irrefreável de simplesmente expandir, de desenvolver, de dominar, de forçar, né, a sua própria vontade em favor dos outros. Então é sim, como eu falei, algo válido para a gente conhecer, mas tenham aí uma cautela, né, em aplicar esse tipo de ideia. Mas acredito que eu concorde em grande parte com o Bronze Age Pervert, justamente porque a gente precisa desenvolver algum tipo de vontade, né? E aí quando ele fala para a gente expandir, para a gente dominar, seja algo, por exemplo, uma montanha, né, subir um morro, alugar um caiaque, sei lá, e ir para o meio do mar. E onde que o espírito faustiano entra, né, na nossa modernidade de hoje? Então, justamente, a gente fica naquela linha, nessa linha tênue, né? Justamente onde eu vou aplicar isso na minha vida. E eu acredito que o homem, ele deve ter sim algum grau de espírito faustiano, mas que não seja muito exacerbado. Então, a gente deve sim cultivar a nossa vontade para desenvolver, para expandir até mesmo o território, mas a gente não pode levar isso até certo ponto de vender a nossa alma ou de estarmos em uma situação autodestrutiva, né, para nós mesmos ou para terceiros. Então eu acho super válido a gente reverberar um pouco nessa energia aí do Bronze Age Pervert, mas não sendo uma visão extrema. Olha aí, galera, são 4h10 da tarde,
no dia 21 de fevereiro de 2002. Eu estou nesse momento passando pelo Cabo Horn, no sul da América do Sul. Eu estou dando uma volta em solitário sem escalas. Fazem 145 dias que eu estou no mar em solitário hoje. Bem nessa longitude aqui está o Cabo Horn, na América do Sul. Nossa, essa é uma das maiores realizações da minha vida, ou se não for a maior, com certeza é a maior. Esse é um dos lugares mais difíceis do mundo para se navegar. Muita gente já faleceu aqui, muito barco já afundou aqui. Essa é uma região muito perigosa. E para finalizar, voltando à ideia do Moby Dick, é que ele vai ser justamente uma crítica, né, a esse espírito faustiano. Porque justamente o Capitão Ahab, ele vai abandonar tudo porque ele quer matar, né, a baleia. Então essa vai ser a sua sina. Ele vai expandir através do mar, através do seu navio, através desse oceano, dessa vingança que ele tem, e ele vai recusar todos os limites humanos. Então ele vai levar a sua tripulação ao extremo, e aí ele vai, através do impulso faustiano dele, modificar a vida de todos aqueles que ele está dominando. Ele vai sim ser morto, né? Depois de 3 dias de luta contra essa baleia branca. Então essa é a ideia aí de hoje. Mais uma vez, o primeiro texto que eu li ali para vocês não é de autoria minha, é lá do Aaron. Então eu vou deixar ele ali para vocês darem uma olhada. Pessoal, então eu vou ficando por aqui mais uma vez. E lembrando que tem o nosso canal do Telegram, tem Instagram, tem X. Então sigam aí. E é isso aí. Um abraço. Falou!